falo isso na frente dela, ela diz: "Ah, Gabriela, que horror! Olha, falando isso na frente do teu pai." Olá pessoal, a gente volta num vídeo hoje falando um pouco mais sobre mim e como o feminismo me transformou e tem me transformado ao longo do tempo e qual a importância que ele tem pra mim. Em geral, as pessoas não me conhecem muito, eu sou uma pessoa extremamente reservada, eu não falo de mim, eu não tenho essa mania que nem as outras têm de falar de feminismo falando de si mesma. Em geral, eu mantenho tudo num âmbito mais teórico, talvez prático em termos de trabalho, enquanto professora, pesquisadora ou psicóloga, que é onde eu consigo mais falar sobre mim, que é a profissional que há em mim. Agora, a Gabriela, a pessoa feminista, pouquíssima gente conhece a minha história, ou como essas questões que eu tenho circulado há mais de 20 anos. E se eu voltar para minha adolescência, eu vejo o quanto eu mudei e o quanto ter entrado em contato com várias mulheres, ter passado por N situações, me fizeram com que eu modificasse o jeito que eu penso. E aí me ajuda, inclusive, quando eu vou conversar com outras pessoas, que bom, eu também já pensei assim, né? Não posso ficar crucificando meio mundo porque pensam desse jeito, porque é tudo um processo, a gente vai entrando em mudanças. Minha mãe, que é a minha maior referência feminista na vida, eu cresci ouvindo dela, e muito marcado, de que mulheres não são só para casar e ter filhos e ficar em casa, que a gente também deveria lutar pelo sucesso se tivesse vontade de trabalhar, que nós podemos sair de casa e fazer milhares de coisas. Inclusive a minha mãe é uma mulher de uma época específica, ela nasceu na década de 60, ela teve uma criação muito sexista e ela sempre criticou essa educação, que ela não gostaria de fazer igual comigo, que ela gostaria que eu fosse realmente uma mulher diferente da forma como ela foi criada. E aí, sendo uma mulher de seu tempo, ela leu Simone de Beauvoir com 16 anos de idade, então para ela diz que isso foi muito transformador, ter contato com a Simone de Beauvoir muito nova, que fez ela repensar essa educação que ela teve, dizendo, bom, se eu tiver uma filha mulher, eu vou educar então muito diferente. Então, a minha mãe é uma feminista, embora nem de perto eu seja igual a ela hoje enquanto feminista, porque a ideia da minha mãe sempre foi: as filhas devem superar as suas mães. Então, o que ela fez de trabalho, de empoderamento comigo, fez com que eu superasse o próprio feminismo dela, que ainda é bastante sexista, tem muitos elementos machistas ainda na fala dela, que eu hoje converso, questiono, problematizo. Ela mesma diz que para ela é difícil, ainda muita coisa que eu falo dela entender, porque ela é uma mulher de seu tempo, né? Uma mulher da década de 60. E a minha avó, então, nem se fala, uma mulher que nasceu na década de 30. Para ela tem certas coisas que ela não consegue nem conceber que eu faço. O exemplo é, por exemplo, eu falar de menstruação e pedir pro meu pai comprar absorventes para mim. Para quando eu falo isso na frente dela, ela diz: "Ah, Gabriela, que horror! Olha, falando isso na frente do teu pai." Porque para ela, imagina, assim, certos assuntos que são da intimidade do corpo da mulher, tal, que não se deve falar na frente de homem. Que dirá falar sobre sexualidade entre mulheres também, porque esses assuntos ela não consegue falar. Então, esses são alguns elementos. Embora quem conheça ela, eu sempre digo, minha avó é uma pessoa muito engraçada, porque ela é desbocada. Ela fala bagacerices, ela faz brincadeiras sexuais, ela faz piadas com sexo. É estranho, né? Enfim, mas na hora que for falar sério, realmente falar o assunto de forma séria, ela já desconversa, porque daí entra numa seara que é falar da própria intimidade e ela não consegue. Mas a gente entende, né? Isso foi do seu tempo. E justamente se eu vou remeter a como me tornei feminista, foi por causa dela. Porque minha mãe, eu cresci vendo ela ler textos que discutiam as diferenças de gênero, discutiam as desigualdades de homens e mulheres. Ela sempre problematizou a divisão sexual do trabalho doméstico. Embora ela não conseguisse fazer esse combate dentro de casa, eu tinha clareza de que na minha casa essa divisão era um acordo entre os dois, não era algo imposto. Porque a minha mãe fez a escolha de ser mãe e dona de casa. Ela trabalhou quando eu era criança, logo os primeiros anos da minha vida, e ela abdicou disso. Ela decidiu deixar de trabalhar porque ela falou, eu preferi ficar em casa e cuidar de ti e
saber que você estava sendo bem cuidado e educado de te deixar para outra pessoa. Porque meus pais não tinham renda para pagar creche, por exemplo. E também não era uma coisa meio popularizada que nem é hoje. Então, ainda que ela não combatesse, meu pai saía para trabalhar, fazia o papel tradicional do provedor, e em casa ele não fazia quase nada, perto do que ele faz hoje. Isso não era alguma coisa que, tipo assim, ela via que ela não combatia, mas também não problematizava tanto, porque, no fim das contas, eles acordaram essa divisão. Então, à medida em que eu fui crescendo, me tornei essa pessoa que hoje vos apresenta... Não, desculpa, eu não sou assim, não. Veloz e furiosa. Veloz e furiosa. Não, tipo, eu era muito... Eu sempre fui muito brava. Então, há coisas que eu percebo hoje com um nome, por exemplo, violência conjugal, que na época eu percebia, mas eu não tinha este nome para dar. Eu sempre briguei com o meu pai por ele ser agressivo em alguns pontos na forma de falar com a minha mãe. E aí, quando ele fazia isso, eu explodia dentro de casa e eu começava a discutir com ele e ele discutia comigo e a minha mãe tentando fazer mediação e mandava a mãe ficar quieta porque eu tava defendendo ela. Mas assim, não no sentido agressivo, eu dizia pra ela que não, que eu ia sim bater pé com ele, que eu ia gritar com ele, que eu ia brigar com ele porque o que ele tava fazendo era errado. E ele ficava enfurecido porque eu desafiava a autoridade dele, sendo ele meu pai, né? E eu respondia a ele que se ele só mereceria essa autoridade, esse respeito enquanto autoridade, se ele mostrasse respeito. Porque senão ele não teria o meu respeito. E eu continuaria gritando com ele enquanto ele não mostrasse que ele é capaz de respeitar a própria esposa. E aí teve vários momentos que meu pai chamou assim, mas tu é só uma criança? Eu digo, sim, igualzinho a ti, porque também é uma criança, com 40 e poucos anos. Então sempre fiz isso e resolveu, porque meu pai hoje é uma pessoa bem diferente. Ele mesmo diz que ele atribui que muitas das coisas que ele pensa hoje é porque a filha dele gritou com ele em algum momento, e gritou tantas vezes, que tem aquela coisa, água mole, empedradura, tanto bate até que fura. Ele se coloca como sendo a pedra que foi furada, de tanto que levou paulada da filha dele. E eu digo, que bom que algumas coisas ele aprendeu muito mais a pensar a desigualdade de gênero, ele aprendeu inclusive sobre gênero, como professor de educação física. Ele começou a levar essa discussão de gênero para dentro da escola como professor de educação física e pensar essas diferenças no espaço da sala de aula, entre colegas, essas desigualdades nas atividades esportivas. Então, de alguma forma eu fico feliz que brigar com ele serviu para alguma coisa. Em função da minha mãe reforçar desde a minha infância que mulheres poderiam ter sucesso, não precisava se limitar à vida doméstica, não posso dizer que isso é uma culpa ou a razão do eu não querer ser mãe, mas eu percebo que, em boa medida, a minha escolha de não ser mãe tem a ver também com a minha escolha profissional. Eu prefiro e me encanto, me apaixono e dedico minhas energias para minha vida profissional muito mais do que eu tenho interesse em dedicar minha vida que nem minha mãe fez para filhos. Há alguns anos atrás, deixa eu ver, faz pelo menos 15 anos atrás, eu ainda pensava que não era conciliável as duas, né? Ser mãe e ser uma pessoa profissionalmente bem-sucedida. Eu realmente achava isso algo... Hoje, convivendo com várias mulheres, sendo passado por vários processos, ler muita coisa, inclusive ler relatos de outras mulheres, além de conversar com elas, me ajudou a repensar esse lugar de que mulheres têm dificuldade de conciliar duas vidas. É possível, só que também é possível se a gente problematizar como essa vida é dividida, porque não adianta ser uma mulher escolher ser profissional e ser mãe e, no fim das contas, fazer dupla, tripla, quarta jornada, né? Chegar em casa e seu companheiro ou companheira não fazer nada. E aí, no fim das contas, ela ainda tem que cuidar da casa, ela ainda tem que cuidar do filho, ela ainda tem que trabalhar e ela tem que fazer seus compromissos profissionais. Então, na época, agora pensando, falando nesse vídeo, me dei conta que eu achar irreconciliável porque eu via que a divisão sexual do trabalho doméstico é desigual. E eu achava impossível uma mulher querer ser super bem sucedida se ela tem que voltar pra casa e ainda tem que fazer todas as tarefas domésticas. O nível de estresse, a carga emocional disso é intensa. A gente adoece, porque trabalho adoece, aí casa adoece, então no fim das contas nós vamos adoecer. E aí, pra mim, eu acabei tendo que fazer essa divisão. Mas aí, enfim, essa transformação do eu não querer ser mãe e aprender que é possível conciliar as duas coisas não mudou a minha decisão. Eu ainda continuo
Não querendo ser, porque eu realmente não tenho desejo algum de cuidar de crianças, de engravidar menos ainda. Se um dia, por exemplo, eu quisesse, que eu sei que não vai acontecer, eu adotaria. E aí a minha família, a minha mãe e meu pai, por exemplo, eles gostariam de ter um neto, eu sei porque eles falam isso, sempre falaram. Mas eles não me incomodam, eles não ficam dizendo, quando é que tu vai ter o teu filho? Porque eu ouço isso com frequência de outras pessoas e eu acho isso péssimo. Eu ser interpelada porque eu sou mulher e aí eu naturalmente nasci pra ser mãe. Não, gente, não nasci pra ser mãe, ninguém nasce pra ser mãe. A gente aprende de diversas formas a ser mulher, e a maternidade é uma das possibilidades de ser mulher. Gosto de trabalhar e gosto de me dedicar pra pesquisa, me dedicar pra leitura, me dedicar pra trabalhar e intervir, ser multiplicadora. Acho ótimo quando eu tenho feedbacks das pessoas dizendo assim, do quanto repensar uma série de coisas a partir das falas e das intervenções que eu fiz. Bom, é pra isso que eu invisto minha vida e minha energia. Então o retorno pra mim é quando a gente percebe que o nosso trabalho fez sentido pro outro. Então tá, pessoal, comentem, me xinguem, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo.